Pessoal, então, a aula de hoje vai ser a continuidade da história geral do nosso material. Como vocês devem lembrar, nos nossos últimos encontros nós trabalhamos um pouco de história do Brasil e avançamos até a vinda da família real portuguesa para cá. Agora a gente vai retomar um pouco da história geral, partindo do último conteúdo que foi visto por nós, a Revolução Francesa, e avançando no século XIX, pela Era Napoleônica, pelas revoluções liberais, e aí o resultado dessas revoluções liberais lá no final do século, especialmente para a França, mas também fora do território francês. Então, para quem está assistindo a aula pela primeira vez, já vai aí o roteiro de como vai funcionar a nossa aula de hoje. E para quem está reprisando esta aula, que já teve essa aula ao vivo e agora está assistindo a reprise, não custa também lembrar, assim, quanto mais vocês ouvirem, mais fácil fica de vocês lembrarem, memorizarem e buscarem novamente essas informações na hora das provas. Então a sequência da aula de hoje será, primeiro, Era Napoleônica, desde o golpe 18 Brumário até 1815, quando o Congresso de Viena se reúne para reorganizar a Europa pós-Napoleão. Depois a gente vai ver como a França e a Europa como um todo tiveram seus governos restaurados após a Era Napoleônica. E aí a gente vai ver a restauração das monarquias e as reações à restauração das monarquias com as revoluções liberais. Primeiro a Revolução Liberal de 1830, depois a Revolução Liberal de 1848. E finalmente a gente vai tratar das consequências dessas revoluções liberais, a Primavera dos Povos, a implantação da Segunda República na França e o Império Napoleônico, ok? Então vamos começar e vamos retomar o ponto de onde nós partimos, de onde nós paramos, no final da Revolução Francesa, 1789, o golpe 18 Brumário. Tá? Então prestem atenção no seguinte, eu sempre que começo a falar do assunto Napoleão ou Era Napoleônica, faço um questionamento para os meus alunos que é, como Napoleão pode representar os ideais revolucionários franceses, ou seja, como ele pode ser um representante da Revolução Francesa, se ele acabou se tornando um grande imperador com poder centralizado nos moldes quase autoritários. Há um aparente paradoxo, uma aparente contradição, porque se a Revolução Francesa era contra o absolutismo monárquico, ela lutou contra a concentração de poder na mão dos reis, como é que o Napoleão Bonaparte se tornou imperador e ainda assim continua sendo um representante dos ideais revolucionários? A resposta para essa pergunta é relativamente simples. Basicamente, o que nós tínhamos antes da Revolução Francesa era um governo absolutista, onde o poder concentrado nas mãos do rei era representante de uma mentalidade de classe, representante de uma forma de organização não só política, mas também social e cultural. De maneira que os reis absolutistas mantinham o seu poder concentrado, garantindo os privilégios da nobreza. O que acontece com Napoleão Bonaparte é que ele sim vai concentrar os poderes nas suas mãos, porém ele vai defender os interesses de outra classe social. Ele vai defender os interesses da burguesia. Então ele vai ser um governante autoritário e centralizador, na forma de um imperador, mas vai defender os valores revolucionários, que nós podemos retomar aqui rapidamente. A ideia de liberdade, a ideia de igualdade de direitos, a ideia de defesa da propriedade privada. Liberdade, igualdade e propriedade. Então é por isso que Napoleão Bonaparte, apesar de ter se tornado um imperador, ele continua ou pode ser considerado um representante dos valores revolucionários. Então, retomando aqui o início da nossa história, né, final da Revolução Francesa e início da Era Napoleônica, a gente dá uma olhadinha para a história do golpe 18 Brumário. Lembrando que esse golpe, na verdade, foi um processo que colocou, ou melhor dizendo, que encerrou o governo do diretório e criou uma nova forma de governo. Então, é o fechamento do diretório, o último governo revolucionário da França, e a nomeação de Napoleão como primeiro cônsul da França. A princípio, o consulado foi criado e era para haver 3 cônsules. Só que o Napoleão foi escolhido para ser o primeiro cônsul. Daí, aos poucos, ele vai usar essa posição de primeiro cônsul para ir concentrando o poder nas suas mãos.
é o início do período que a gente chama então de consulado da era napoleônica. E aqui uma pausa bem grande para a gente falar de características deste governo. Então a primeira fase do governo de Napoleão é esse período que vai do golpe 18 Brumário até a transformação do seu governo num império. Então Napoleão começa como primeiro cônsul e avança para se tornar imperador da França. Isso vai de 1799 até 1804, ok? Esse período que a gente chama de consulado é o período em que Napoleão Bonaparte, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, vai estabelecer todas as estruturas necessárias para consolidar um governo burguês. E aqui tem uma lista de características que vão não só consolidar o governo burguês, mas também vão dar a Napoleão Bonaparte as condições para que ele se torne imperador depois. Ele precisa ter o apoio generalizado de vários setores da população francesa para que ele consiga se tornar imperador de forma pacífica e tranquila. O primeiro passo de Napoleão vai ser se reaproximar da Igreja Católica. Napoleão vai buscar o apoio da Igreja Católica e vai buscar devolver ou restaurar as relações do Estado francês com essa igreja. Algumas terras serão devolvidas para a igreja, a França volta a ter proximidade com o catolicismo. Isso é uma estratégia de Napoleão para buscar uma legitimidade para o seu governo, para o seu poder. Do ponto de vista de desenvolvimento econômico, o Napoleão vai desenvolver ou vai criar um Banco Nacional da França e institui uma nova moeda. O objetivo é criar condições para a oferta de crédito, para que a indústria francesa se desenvolva, para que a economia francesa se desenvolva. E aí nós vamos ter nos primeiros anos do governo de Napoleão um crescimento muito grande da produção industrial, da oferta de empregos, o aumento das riquezas. Esse financiamento para a industrialização naturalmente também aumenta a oferta de empregos e, consequentemente, melhora, entre aspas, a vida de grande parte dos operários. Se nós fôssemos comparar a situação da França em 1801, em 1802, em 1803, com a situação da França pré-revolucionária, ou seja, até 1789, a situação dos trabalhadores já era bem diferente. Então, dessa forma, Napoleão consegue tanto o apoio de uma burguesia industrial, de uma burguesia financeira, quanto o apoio de uma boa parte da classe dos trabalhadores. E aqueles grupos de trabalhadores que ficam contra Napoleão e que possam, talvez, em algum momento, ser um obstáculo para o governo de Napoleão, aqueles que vão formar os sindicatos ou que vão organizar manifestações, vão ser reprimidos pelo governo. Além disso, Napoleão vai criar os liceus, que são escolas que estabelecem o princípio de meritocracia, tão defendido pelos setores liberais burgueses. Quer dizer, acabam os privilégios de classe, acabam os privilégios vinculados à origem e se estabelece a possibilidade de que a ascensão dentro da sociedade se deveria ao mérito de cada um. E para isso ele cria essas escolas que não são exclusivas para nobres, são para cidadãos franceses. Esse controle do movimento operário que eu citei aqui no fundo, ele é bastante importante para que Napoleão Bonaparte consiga desenvolver a França evitando os conflitos de classe, ou evitando que os conflitos de classe atrapalhem a sua estratégia de desenvolvimento. Então esse é o período do consulado de Napoleão. Agora, de todas as coisas que Napoleão fez durante o consulado, sem sombra de dúvida, o que mais recebe destaque nas provas é este documento aqui, o Código Civil Napoleônico. Porque, na verdade, esse Código Civil vai estabelecer na lei, nas regras, os valores revolucionários. Um Código Civil é um código que legisla, né, que cria e estabelece regras sobre as relações entre as pessoas e o Estado e entre as pessoas. Né? Então o direito civil ele vai dizer como devem ser os consórcios do tipo de matrimônio, a propriedade, os contratos econômicos, contratos entre empresas, relações dessa ordem. E aí então o Código Civil vai colocar lá nas suas leis os valores revolucionários que se resumem à liberdade, à igualdade de direitos e à propriedade privada. Vai defender muito a propriedade privada. O Código Civil se refere muitas e muitas vezes ao direito de propriedade. Então a gente vai sempre entender isso como a institucionalização dos valores revolucionários através das leis. Garantem-se
os direitos civis, e essa é a base da organização do direito civil ocidental, que aqui digitei 2 Cs por engano, tá? Quer dizer, o Código Civil Napoleônico é talvez o grande legado de Napoleão para o Ocidente. No final da sua vida, já preso na ilha de Santa Helena, Napoleão poderia refletir e pôde refletir sobre sua trajetória, sobre todo o seu avanço, né, no período do Império, as suas vitórias, as suas derrotas. E ele chegou à conclusão, e manifestou isso, de que depois que ele foi derrotado na Batalha de Waterloo, essa derrota seria tão grave, tão séria, que poucas pessoas lembrariam das suas vitórias. Agora, ele mesmo afirma que o maior legado que ele deixou para a humanidade foi o seu Código Civil. É assim que ele se refere ao Código Civil, ao meu Código Civil. Por isso, o maior legado de Napoleão para o Ocidente é esse Estado burguês, esse Estado que estabelece leis burguesas. Agora, para ele se tornar de cônsul imperador da França, houve um processo. E o processo envolve tanto uma questão de mobilização, né, de agentes históricos, como a igreja, como os setores burgueses, quanto uma espécie de manipulação, e aí eu tomo cuidado com essa palavra, porque daqui a pouco eu vou refletir sobre ela, mas uma manipulação da opinião pública geral. Eu vou fazer essa reflexão, foi a mesma reflexão que eu fiz na aula ao vivo, eu vou fazer essa reflexão para que vocês pensem que talvez, inclusive, vocês possam utilizar essa reflexão para outros contextos. Contextos como, por exemplo, discussões que venham a ser feitas em provas de redação. Fala-se muito sobre democracia e o funcionamento da democracia. E democracia, em algumas das suas definições mais simples, seria a vontade da maioria. Essa é uma definição muito simplória de democracia, porque a democracia não é apenas a vontade da maioria, porque se ficarmos reduzidos a essa definição, poderemos inclusive perceber ou encaminhar uma interpretação de democracia como a ditadura da maioria, o que não é o caso. Democracia poderia ser numa espécie de denominador comum dos pensadores a respeito da democracia, poderia ser para nós o entendimento de um regime onde a maioria decide dentro de uma regra onde o jogo político é da liberdade e da igualdade de possibilidades, pelo menos do ponto de vista de ascensão política, né? Então, a democracia pressupõe o constante debate, pressupõe o contraponto, pressupõe a possibilidade de mudança. Porque se a vontade da maioria for ser contra a democracia, então nós não estaríamos estabelecendo uma democracia, percebam? Por isso, as discussões a respeito dos regimes fascistas ou regimes autoritários, na maior parte das vezes, esses regimes chegam ao poder de forma democrática, porque pressupõem a vontade da maioria. Mas são regimes que atentam contra os princípios democráticos e, por isso, se criam condições para que eles se tornem autoritários. Desculpem se essa fala ficou um pouco subjetiva demais, mas tentando ficar aqui no nosso conteúdo de Napoleão Bonaparte, o que eu estou querendo dizer é que se democracia seria a vontade do povo, um plebiscito, que é uma consulta popular direta, seria a expressão mais democrática possível. Nem sempre. Um plebiscito tem força de lei. Todo resultado de um plebiscito resulta numa lei. Portanto, somente o poder legislativo poderia ou deveria poder convocar um plebiscito. Quando um representante do poder executivo convoca um plebiscito, ele está ferindo um dos princípios da democracia, que é a liberdade e a separação dos 3 poderes. O executivo não legisla, somente o legislativo pode legislar. E essa é a diferença, tá legal? Então, o Napoleão Bonaparte representa o poder executivo. Ele não poderia convocar um plebiscito, a menos que ele controle o parlamento, o que é o caso. E aí, então, nós teríamos uma interferência do poder executivo no legislativo. Assim, gente, Napoleão Bonaparte utilizou uma consulta popular, ou seja, um apelo aparentemente democrático, para consolidar a sua ideia de tornar-se imperador da França. Em 2 etapas, através de 2 plebiscitos, Napoleão Bonaparte se declara, primeiro, cônsul vitalício da França e, posteriormente, imperador da França. Então aqui nós temos a coroação de Napoleão a partir do que aconteceu.
Esses dois plebiscitos transformam Napoleão em imperador. Ele acaba sendo coroado na Catedral de Notre-Dame sob, né, o comando do Papa Pio VII, que foi responsável pela coroação de Napoleão. E aqui todos devem já ter ouvido falar e devem lembrar da história de que Napoleão, de fato, não foi coroado pelo Papa. Ele tirou a coroa das mãos do Papa e se auto-coroou, e posteriormente coroou a sua esposa Josefina, que se tornou a imperatriz da Áustria. Centralizou a política e controlou o Estado francês daqui para frente e iniciou a expansão territorial e a expansão dos valores revolucionários. Então o que o Napoleão vai fazer daqui para frente, a partir de 1804, é expandir os valores revolucionários para outros países. Imaginem vocês que países absolutistas, que tinham governos baseados no antigo regime, não vão gostar nada disso. Eles têm medo que esses valores revolucionários ameacem os seus governos. E tem um outro fator. Sendo uma expansão também territorial, uma expansão imperialista, uma expansão econômica, a expansão napoleônica vai esbarrar no seu principal inimigo, ou seu principal concorrente, a Inglaterra. Portanto, Napoleão não vai só expandir os valores revolucionários para os países que não foram ou que ainda estavam dentro do antigo regime. Ele também vai acabar atacando ou batendo de frente contra a Inglaterra. Porque a Inglaterra, apesar de não ser mais do antigo regime, apesar da Inglaterra já ter resolvido essa questão liberal desde a Revolução Gloriosa de 1689, a Inglaterra vai se tornar um obstáculo para a expansão napoleônica. É aí que está a disputa entre a França e a Inglaterra, uma questão econômica, estratégica e territorial. Para que a França se torne a maior potência da Europa, ela precisa necessariamente ultrapassar a Inglaterra. Muito bem. Dentro desse processo, então, de expansão revolucionária, aqui nós temos a coroação de Napoleão, a cena do Papa Pio XII, né, que não, no fim teve a coroa retirada das suas próprias mãos, e Napoleão coroando a imperatriz Josefina. E aí, durante o Império Napoleônico, ele vai justamente consolidar a revolução e levá-la para fora, e vai começar as suas guerras. Já no começo da era napoleônica, o objetivo de Napoleão é levar a sua esquadra até a Inglaterra, mas ele é barrado no Estreito de Gibraltar e é derrotado na Batalha do Trafalgar. É óbvio, a Inglaterra é a maior potência naval do mundo e essa batalha só consolida essa hegemonia. Napoleão Bonaparte, portanto, ele vai recuar e vai decidir que a melhor estratégia para atacar a Inglaterra não é mais através das guerras, e sim uma estratégia econômica. Gente, se a Inglaterra fica numa ilha e tem a maior frota naval do mundo, é óbvio que Napoleão não vai ter facilidade para atacar a Inglaterra. Ele é muito bom e tem várias vitórias campais, terrestres, mas navais é muito mais complicado, principalmente contra a Inglaterra. Então ele muda de estratégia e a partir de 1806 ele decreta o bloqueio continental. O bloqueio continental é a proibição de que todos os países do continente da Europa possam fazer comércio com a Inglaterra. Ninguém da Europa pode comprar ou vender produtos para a Inglaterra. A ideia é enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois atacá-la militarmente. E enquanto ele declara ou decreta esse bloqueio, ele vai se expandindo territorialmente por várias regiões, utilizando seus irmãos para ocupar os cargos dos reinos conquistados. Por exemplo, nós vamos ter um irmão de Napoleão Bonaparte que vai ser coroado rei de Nápoles, no sul da Itália. Posteriormente, ele vai ser coroado rei da Bélgica também, rei da Holanda, e ele vai invadindo territórios, né? A partir de 1807, 1808, a expansão napoleônica avança pela Península Ibérica. Então Napoleão vai ocupar o território da Espanha e vai coroar o seu irmão como rei, como imperador da Espanha, né? Ele vai ocupar parte de Portugal, e é nessa época que Dom João VI foge de Portugal para o Brasil. Nós vimos isso na semana passada. Então esses avanços de Napoleão vão ocupando territórios e reconfigurando o mapa da Europa. E isso vai ser um dos principais problemas enfrentados depois da derrota de Napoleão. Então todos esses territórios que aparecem aqui, Nápoles, Holanda, Bélgica, Sacro Império Romano Germânico, que era o que ainda existia, vai ser desmanchado e vai se transformar na Confederação do Reno, uma região que ficaria na fronteira entre França, Holanda, Bélgica, Alemanha, né? Principalmente Bélgica e Alemanha, e aí forma a Confederação do Reno. Napoleão tem algumas derrotas, claro,
mas até 1812 as vitórias deles têm sido mais significativas. Em 1812 a coisa muda, porque um gigante da Europa Oriental, que tem seu maior território, inclusive dentro do continente asiático, acaba furando o bloqueio continental e acaba mantendo suas relações comerciais com a Inglaterra. Isso porque esse gigante, a Rússia, depende da venda de produtos primários, carvão, cereais, para a Inglaterra. E ela não vai deixar de vender esses produtos primários para a Inglaterra para aderir ao bloqueio continental. A retaliação de Napoleão Bonaparte acaba sendo o envio de cerca de 600 mil homens na campanha contra a Rússia. 600 mil homens são enviados na campanha contra a Rússia e a Rússia vai utilizar a famosa tática da terra arrasada. A Rússia vai permitir que o exército de Napoleão avance para dentro dos territórios russos e Napoleão vai entrar no território da Rússia, vai encontrar uma cidade de Moscou completamente destruída pelos próprios russos, vai encontrar o inverno russo rigorosíssimo e ao longo desse período em que ele esteve entrando no território russo, ele foi tendo baixas no seu exército, que foram morrendo de fome, foram morrendo de inanição, foram morrendo de frio, foram morrendo de doenças. Então Napoleão Bonaparte invade o território russo, mas graças à estratégia ou à tática russa de terra arrasada, ele começa a ser derrotado. E ele vai ser empurrado de volta para a França gradualmente. A partir já de 1813, 1814, as suas derrotas vão levar à abdicação do trono em 1814. Napoleão Bonaparte é obrigado a abdicar do governo da França e ele assina o Tratado de Fontainebleau, no qual ele recebe o direito de viver no exílio, numa ilha no Mediterrâneo chamada Ilha de Elba. Então, com a abdicação de Napoleão e o seu exílio em Elba, considera-se que o Império Napoleônico acabou, mas a história não acabou ainda. Antes de eu avançar um pouco mais para essa história, vamos pensar o seguinte. Ao longo da história da Revolução Francesa e Era Napoleônica, nós tivemos a formação do que ficaram conhecidos como as 7 coligações. São associações de países que se juntaram em determinados momentos para lutar contra a França. A primeira coligação se forma na execução do Luís XVI, lá no meio da Revolução Francesa, na República da Convenção, quando os revolucionários jacobinos estão promovendo o período do terror. Então a primeira coligação reúne aí a Áustria, a Prússia e a Rússia contra a França. A segunda coligação se organiza justamente no golpe 18 Brumário, que é quando Napoleão chega ao poder e dá o golpe se tornando o primeiro cônsul da França. As outras 5 coligações são todas dentro da Era Napoleônica. São sempre associações de países que se juntam para lutar contra a França. A 6ª coligação foi a que venceu Napoleão nessas batalhas na campanha da Rússia. Mas Napoleão não vai desistir. E aí a gente tem a sequência. Só para mostrar para vocês, este é o território que supostamente seria o bloqueio continental, né, ao qual Portugal não aderiu, né, e a Rússia também não. E aqui uma representação artística da campanha de Napoleão contra a Rússia, né, os soldados sendo devorados pelo inverno russo. Derrotado na Batalha de Leipzig, vem a abdicação, o trono francês é restaurado. E aqui tem um ponto importante para a segunda etapa da nossa aula. Na segunda etapa da nossa aula, a gente vai ver como a Europa se reconstrói, como a Europa se reconstitui. E a coroação de Luís XVIII, o novo rei da França, faz parte dessa história. Mas vamos com calma. Napoleão então foi derrotado na Batalha de Leipzig, vai exilado para a Ilha de Elba. Passa a viver na Ilha de Elba a partir do Tratado de Fontainebleau. O governo da França é restaurado com a monarquia dinástica, com a dinastia Bourbon voltando ao governo. E isso é importantíssimo. Ou seja, aquela família que governou a França até 1789, que continuou governando a França no período da monarquia constitucional e que foi deposta em 1791, quando o rei Luís XVI é preso, condenado, julgado e executado, essa dinastia está de volta. Ela volta em 1815, a partir do Congresso de Viena. O Congresso de Viena é um caso à parte. O Congresso de Viena é a reunião dos países que venceram Napoleão para reorganizar a Europa. Também é um assunto bem importante para a segunda etapa da nossa aula. Só que Napoleão não vai desistir nesse momento. Napoleão prepara suas tropas para retornar à França. Então, enquanto Luís XVIII está recebendo, está
assumindo o trono na França novamente, está sendo restaurada a monarquia, os Bourbons vão voltar ao poder, Napoleão está lá em Elba reorganizando as suas tropas. E ele volta para a França em 1815, é aclamado pela população francesa, enquanto Luís XVIII foge o mais rápido que pode para a Bélgica. Napoleão Bonaparte assume o governo da França e se torna novamente imperador da França, mas não consegue lutar contra a sétima coligação. E aí ele é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Este é o fim da Era Napoleônica. E dessa vez, Napoleão não vai mais ser exilado para uma ilha, não vai ter todas essas liberdades que teve num primeiro momento. Dessa vez, Napoleão Bonaparte vai ser preso, vai ser enviado para uma prisão na ilha de Santa Helena, onde morrerá 6 anos depois, em decorrência de um câncer do estômago ou de envenenamento. Nós não sabemos até hoje. Tá? Então essa é a história de Napoleão Bonaparte. Agora, ainda falando das consequências da expansão napoleônica, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem, porque essa imagem aqui representa o Congresso de Viena e como os representantes das autoridades da Europa se reuniram para recolocar a França no mapa, tá? E para reorganizar o mapa da Europa. Então aqui nós temos a saída, né, de alguns líderes, né, e a entrada de outros líderes. Aqui temos representantes da Prússia, que seria o início dos reinos que vão compor a Alemanha no futuro, representantes do czar da Rússia, representantes da Suécia. A Itália não existe, a Itália é dividida em Nápoles, Piemonte, representantes do Império Austríaco, todo mundo uma espécie de butim, de partilha da vitória da guerra. E aqui, especificamente, nós temos o ministro Talleyrand, que é um ministro francês, um nobre francês que traz de volta a dinastia Bourbon. Este é o retrato do Luís XVIII, que vai voltar ao trono na França. Tá? Enquanto Napoleão fica com a ilha de Elba. Tá legal? Então, esse é o Congresso de Viena num primeiro momento, né? Depois Napoleão vai voltar, mas essa imagem já caiu em várias provas. E aqui o que acontece com a Europa depois do Congresso de Viena, né? Percebam que não existe Alemanha, o que existe são a Confederação Germânica, ou os Estados Confederados Germânicos, né? A Itália também não se forma aqui no Congresso de Viena, né? A França tem o seu território original preservado, né? Holanda volta a ter seu governo, Suíça volta a ser um território independente da França, então não existe mais a Confederação do Reno, que era mais ou menos por aqui. Essas são as transformações do território da França. Dito isso, agora eu quero que tu preste atenção em mim aqui. O que aconteceu, na verdade, entre 1799 e 1815 foi um avanço dos ideais revolucionários através da figura de Napoleão Bonaparte, respingando e atrapalhando os planos do antigo regime, respingando e atrapalhando os planos dos reis absolutistas da Europa. O Congresso de Viena, especificamente, é justamente o momento em que este antigo regime tenta resgatar, retomar, reimplantar os seus princípios nos valores políticos, econômicos, sociais, né, e até nas leis. Eu diria que o Congresso de Viena, que ocorre em 1815 e que é a reunião dos países que venceram Napoleão para restaurar as monarquias, o Congresso de Viena é fundamental para entendermos a sequência do que acontece na Europa. E eu uso uma frase que na minha aula ao vivo eu escrevi no quadro e agora na aula gravada eu não vou escrever, mas é uma frase bastante importante, bastante didática para a gente entender o significado do Congresso de Viena. Eu diria que o Congresso de Viena é o último suspiro do antigo regime. Pensem, depois de 26 anos de processo revolucionário, se pensarmos os 10 anos da Revolução Francesa, mais os 16 anos de Era Napoleônica, depois de 26 anos de processo revolucionário, o que nós temos é o retorno do antigo regime batendo no peito vitorioso, como que se afirmasse para si mesmo que esse negócio de revolução não podia dar certo mesmo, porque afinal de contas essa revolução vai contra os princípios quase naturais, os princípios quase divinos estabelecidos pelas nações, que seria o princípio do equilíbrio e o princípio da legitimidade. Pensemos equilíbrio como um equilíbrio entre as nações mesmo,
Equilíbrio esse que nunca vai ser conquistado nessas nações europeias, nem no século XIX, nem no século XX. E o princípio da legitimidade que dá às dinastias europeias o direito único de serem governantes dos seus reinos. Então quem é que tem o direito legítimo de governar? Apenas as dinastias. Então a gente vai pensar na dinastia Bourbon, na França, em Fernando VII, na Espanha, o Dom João VI em Portugal. Somente essas famílias teriam o direito de governar e de governar para sempre. Tá? Esses são os princípios do Congresso de Viena. Então vocês têm noção do que está acontecendo? Na aula ao vivo eu fiz essa reflexão e faço de novo agora. Quer dizer, depois de 26 anos de processo revolucionário, vocês acham que os franceses iriam aceitar a volta do antigo regime assim com tanta facilidade? Lógico que não. Então é isso que a gente vai ver na nossa próxima etapa, tá? Encerrando essa primeira etapa e essa apresentação de slides, eu vou abrir para vocês aqui um outro slide. Esse slide trata da questão das revoluções liberais de 1815 em diante. Na verdade, 1815 é o Congresso de Viena, é o ponto de partida para essas revoluções. Tá? E 1830 é a primeira revolução de fato. Então, a partir de agora, eu quero que vocês olhem para, mais uma vez, os slides. Notem que nessa aula gravada eu preferi utilizar os slides ao invés do quadro, por uma questão de dinâmica mesmo e para facilitar a compreensão de quem está em casa. Afinal de contas, na aula gravada vocês não têm como fazer perguntas. Então o que nós temos aqui como sequência da nossa história? Nós temos a figura de Napoleão Bonaparte, que foi derrubado, e os países absolutistas que venceram Napoleão reunidos no Congresso de Viena. Além, claro, da participação da Inglaterra, que não queria ficar de fora deste butim, desta partilha de guerra. Então o ano, ponto de partida, é 1815, Napoleão é derrotado, como já vimos, Luís XVIII, o irmão do Luís, que tinha sido guilhotinado durante a Revolução Francesa, vai ser coroado agora rei da França, então Luís XVIII, da família Bourbon, é coroado rei da França. E aí, claro, se sai Napoleão, mudam as regras do jogo, muda tudo, muda também a Constituição francesa. Essa nova Constituição, ela faz uma espécie de mescla de características do antigo regime, que eu chamei de combinação do absolutismo, com um aparente liberalismo. Porque, gente, se não há uma aparência liberal, o povo da França não vai aceitar essa Constituição. Portanto, pelo menos uma aparência liberal é necessária. Agora a gente passa a estudar, a nossa aula a partir de agora passa a ser estruturada dentro dos governos que vão se suceder na França até o final do século XIX. Claro que o esqueleto da aula são os governos franceses, mas eventualmente esses governos ou as ações dos governos franceses vão respingar fora da França, tá legal? Por isso a gente vai chamar isso de revoluções liberais, porque atingem outros países e não a França. Então, o que acontece na França logo após a queda de Napoleão? Quem vai governar a França é este cidadão aqui, Luís XVIII, integrante da família Bourbon, herdeiro lá da família Bourbon, tem características absolutistas, mas tem que aceitar uma Constituição. Então, algumas características do governo dele já podem ser citadas. O voto permanece censitário, ou seja, tem que ter uma renda mínima para votar. Os direitos que tinham sido conquistados lá na era de Napoleão já não são mais os mesmos, a liberdade de expressão já não é mais a mesma, a liberdade de associação também já não é mais a mesma. Então, há um cerceamento das liberdades. E durante o governo deste cidadão, Luís XVIII, já existem tendências que vão brigar entre si. Tem as tendências mais reacionárias, né, e mais preocupadas em voltar ao absolutismo, que seriam os ultra-realistas. Entendam ultra-realistas como absolutistas mesmo, aqueles que descaradamente, quer dizer, não tem vergonha de afirmar que são ultra-realistas, e a gente chama isso de reacionário. Vamos aproveitar e falar de duas palavras. A gente pode falar de revolucionário, é aquele que quer mudar radicalmente todo o processo, todo o sistema de uma hora para outra. Tá? Eu posso falar de conservador, é aquele que quer que as coisas permaneçam como estão.
né? Eu posso falar de progressista, que é aquele que quer transformações, mas não pela via revolucionária. Eu posso falar de reacionário, é aquele que não só não aceita a mudança, como quer voltar ao que era antes. Tá? Então esses termos são importantes quando a gente trata de história, principalmente história política. Né? Quem é reacionário é quem está querendo voltar ao que era antes. Quem é revolucionário é quem quer acelerar os processos de transformação ao máximo, mudando tudo de uma hora para outra, todo o sistema. Quem é o progressista é aquele que quer ver as mudanças graduais acontecendo dentro do sistema. E quem é o conservador é aquele que não quer mudar, é que para ele está bom assim. Tá? Então, continuando a nossa lógica, os ultrarrealistas são os reacionários. Os constitucionalistas seriam os conservadores, aqueles que querem basicamente um governo que respeite aquela Constituição como ela está posta e pronto. E os liberais já seriam progressistas, eles querem mudanças graduais, mas eles querem mudanças. Não são revolucionários, mas querem mudanças. Aí nós tivemos um problema, porque já havia essas tendências em disputa dentro do governo do Luís XVIII, e agora nós vamos ter a morte do Luís XVIII e a sua substituição pelo seu irmão, o Carlos X, o Conde de Artois. Carlos X era da ala ultra-realista, portanto, Carlos X agora vai tentar implantar o seu modelo de governo descaradamente absolutista. Então ele já começa como representante dos ultra-realistas, defendendo a força da igreja dentro do Estado francês, censurando a imprensa, indenizando a nobreza. E ele vai governar de 1824 até 1830. Ele é rei, não é mandato, ele pode ficar até o resto da vida. Só que em 1830 tem eleições previstas na Constituição, eleições parlamentares para escolher o parlamento. E vejam só, os parlamentares liberais venceram essas eleições. Essas eleições de 1830 elegeram maioria liberal, ou seja, a maioria progressista. Pensa comigo, nós temos um cidadão que é reacionário, ele quer voltar ao absolutismo do direito divino, inspirado inclusive naquele direito do Luís XIV, o Rei Sol, o Estado sou eu. E ele tem um parlamento liberal progressista. Tá? Qual é o problema desse cara? O problema desse cara é que ele não vai aceitar. E não aceitando, ele faz as ordenações de julho. O que ele faz? Dissolveu o parlamento. Espera aí. O que nós temos aqui? Nós temos um rei que dissolve o parlamento depois de 26 anos de processo revolucionário. Depois de 10 anos de Revolução Francesa, depois de período do terror, depois de diretório, golpe 18 de Brumário, era napoleônica. Quer dizer, não vai ser assim. Então o povo da França não aceita e sai para a rua. São os chamados 3 dias gloriosos, dia 27, 28 e 29 de julho, em que o movimento revolucionário liberal, agora para derrubar um governo, usando a palavra revolucionário aqui no sentido mais de revolta, né, levou Carlos X a abdicar do trono. E aí criou um vácuo. E agora a gente tem que, de novo, retomar quais são as tendências que fazem parte de todo esse processo. Existem os que querem voltar ao que era antes, existem os que querem manter como está, existem os que querem avançar, e existem os que querem avançar aceleradamente. O setor burguês, nesse momento, é o setor conservador. Ele não quer voltar ao que era antes, não quer ser absolutista, mas também não quer nenhuma mudança muito grave, muito drástica. Então o que o setor burguês vai definir? Vamos colocar um outro rei no governo. Pelo menos um rei que não seja ponto de discussão ou que não seja problema para o avanço do liberalismo econômico. Então a burguesia se adianta, temendo um movimento mais radical, e coroa um novo rei, o rei Luís Filipe de Orleans, que era primo de Carlos X, mas já é de outra dinastia, não é mais da dinastia Bourbon, é da dinastia Orleans, e ele vai ser apelidado de o rei burguês justamente porque vai defender os interesses da burguesia. Os 3 dias gloriosos culminaram na deposição de Carlos X, que abdicou, e a coroação de Luís Filipe de Orleans. Assim começa um novo governo que vai de 1830 até 1848. Essa imagem eu também mostrei na turma da manhã, ela é bem importante, e ela foi pintada no ano de 1830. Normalmente, ela é vinculada à história da Revolução Francesa, mas o contexto não é exatamente o contexto da Revolução Francesa.
essa obra que se chama A Liberdade Guiando o Povo, pintada por Eugène Delacroix, representa aqui a própria liberdade, né, no contexto revolucionário de 1830. Tá? Depois, mais para frente, essa imagem vai ser utilizada também para representar outros movimentos liberais como tal. Então, eu não quero avançar tão rápido, eu sei que eu já estou aqui há algum tempo, né, na minha aula, quero que tu estejas concentrado ou concentrada aí, mas eu quero fazer sempre um momento de parada. Comecei a minha aula com o golpe 18 Brumário, o início da Era Napoleônica, aí veio o consulado, do consulado o Império Napoleônico, do Império Napoleônico o Congresso de Viena e do Congresso de Viena a restauração dos regimes monárquicos na Europa até 1830, quando um rei francês tenta retornar ao absolutismo e é derrubado por isso. Essa é a Revolução de 1830 e ela respinga fora da França. E é isso que eu quero que tu dê uma olhada. Eu chamo de respingos pela Europa. Tá? Quer dizer, a partir do momento que um povo vai para a rua protestar e obriga um rei a abdicar, nós temos inspiração para que outros povos façam a mesma coisa. Exemplo, a Bélgica se separa dos Países Baixos. O povo da Bélgica declara a independência da Bélgica. E outros territórios, como a Alemanha, a Itália e a Polônia, que não existiam como países, começam seus movimentos pela independência nacional ou pela sua unificação. Então a Alemanha vai defender a unificação da Alemanha, a Itália vai defender a unificação da Itália e a Polônia vai defender a sua separação do Império Russo. Nessa época, a Polônia pertence ao Império do Czar, ao Império Russo. Tá? A gente vai sempre entender isso como o princípio dos nacionalismos. Gente, nós estamos no início do século XIX e está surgindo aqui uma coisa chamada nacionalismo. É a ideia de pertencimento a uma nação. Isso tem muito a ver com o romantismo. Vocês percebem que quando a gente estuda o romantismo do século XIX, o nacionalismo faz parte desse processo? Então é disso que nós estamos falando. E aí vem o governo de Luís Filipe de Orleans, aquele rei burguês. Percebam como as características até da vestimenta de Luís Filipe de Orleans já são diferentes. Não são tão ostentadoras como as vestimentas dos reis mais tradicionais. Tá? Como é a característica do governo desse cara? Primeiro, ele vai reformular a Constituição. Menos centralizadora, menos absolutista, dá ênfase ao liberalismo, principalmente o liberalismo econômico. Ele, obviamente, tem que se submeter à Constituição porque é um governo constitucional, não é governo absolutista. E fortalece o legislativo. Então percebam que está bem diferente do governo de Carlos X, aquele que foi derrubado. Determinou que a religião católica deixaria de ser a religião oficial do Estado francês, né? Então isso é um lado mais progressista para o lado dele, mas manteve o limite censitário para a participação eleitoral. Então, quer dizer, uma coisa é ponto pacífico, pobre não pode votar. E eu não estou aqui apontando o dedo só para a França, porque se dermos uma viagem pelo mundo nessa época, praticamente todos os países têm voto censitário, baseado numa renda mínima. Tá? Agora, se por um lado ele é liberal um pouco do ponto de vista econômico e até do ponto de vista político, porque permite o jogo político, ele permite com limites. Ele deixa que o jogo político aconteça com quem o apoia, porque a oposição vai ser perseguida. E aí nós temos um liberalismo econômico aliado a um conservadorismo político. E nessa esteira surgem 4 tendências políticas diferentes. Então antes eram os ultrarrealistas, os constitucionalistas e os liberais. Agora, contra o governo de Luís Filipe de Orleans, nós temos os legitimistas. Quem são? Os mesmos que defendiam o Congresso de Viena, que defendiam as monarquias tradicionais, as dinastias legítimas. Legitimistas. São absolutistas, tá? Se encaixariam naqueles reacionários. Bonapartistas. Olha o sobrenome Bonaparte aparecendo de novo na França, muitos anos depois da queda de Napoleão. A personagem agora é Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Ele representa aí uma ala da França que quer apoiar a ascensão deste cara. Surgem os republicanos, que apenas querem a proclamação da República, e
pela primeira vez na história política, nós temos movimentos políticos de caráter socialista. Tá legal? Então este é um outro fator importante da história da França que vai avançar. E agora a situação é mais tensa, né? Porque a repressão do ponto de vista do governo, ele proíbe as organizações políticas, proíbe a organização de grupos, sindicatos. Esses grupos acabam disfarçando suas reuniões através de jantares, que ficam conhecidos como banquetes, e aí então nós vamos ter a culminância lá em 1847, com a crise e a Primavera dos Povos. Então o que é a Primavera dos Povos, na verdade? A Primavera dos Povos tem a ver com as restrições deste governo de Luiz Felipe de Orleans do ponto de vista civil. Tá? Em 1847, uma crise econômica gera fome e miséria. E eu já discuti com vocês em sala de aula que revoltas não acontecem quando está tudo bem. Se está tudo bem, não tem revolta. A revolta acontece quando tem crise. Se tem crise, então esses governos acabam sofrendo. E o povo vai para a rua. Então, por causa da crise, por causa dessa repressão, o que nós temos é um movimento operário de massa começando a se sentir desconfortável. Né? Fome, miséria, baixos salários e tal. E isso começa a fervilhar na França. A ponto de que em fevereiro de 1848 ocorre uma grande mobilização popular com o apoio da Guarda Nacional da França. A Guarda Nacional foi criada ainda na época da Revolução Francesa. E isso também respinga para fora da França, porque aqui tu tem representantes do movimento nacionalista na Alemanha, na Itália, né? Movimento da própria França aqui. Então esses movimentos todos que a gente tem, que começam na França em fevereiro de 1848, vão respingar em outros países. E o que acontece na França, professor? O rei Luís Felipe de Orleans é derrubado. Não acredito, professor? Pois pode acreditar. Em 24 de fevereiro de 1948, o rei abdica. Talvez tu comece a compreender hoje, com a aula de hoje, por que a França é tão intensa nas suas mobilizações de reivindicação, de revolta, até hoje. Nós tivemos lá no ano de 2003, 2004, 2005, um monte de mobilizações de franceses descendentes dos países coloniais, né, vindos das regiões antigas colônias francesas, moradores da periferia, o movimento negro da França, né, que estavam descontentes com o governo e começam a protestar. E a França normalmente é sempre palco desses cenários aí de luta, de mobilização desde a Revolução Francesa. E aí eles inspiram outros movimentos fora do território da Europa, fora do território da França. Então, lá em fevereiro estoura a revolta em Paris, pá! Em março já estoura em Frankfurt, em Berlim, março e abril chega a Munique, em Veneza, Milão, Turim, Módena, Florença, Roma, Viena, Budapeste, na Hungria, né? Todos esses territórios que nós estamos vendo aqui são áreas onde o povo saiu para a rua em protesto, por motivos mais variados. Se a gente falar de Itália, pela unificação, pelo nacionalismo italiano, na Alemanha mais ou menos a mesma coisa, nos territórios do leste europeu, pela afirmação das nações, né? da região da antiga Iugoslávia, né? As regiões onde havia nações diferentes, com interesses diferentes. Por isso que a gente chama este movimento de Primavera dos Povos. Começa na França, mas respinga para fora da França. Tem até uma influência na história do Brasil. Em 1848 ocorre no Brasil, em Pernambuco, a Revolução Praieira, que é uma revolta de caráter popular, inspirada nos ideais da Primavera dos Povos. Vai ser reprimida no governo de Dom Pedro II, né? Mas tinha grandes reivindicações bem próximas daquilo que a Primavera dos Povos estabeleceu. Tá? Inclusive estabelecendo lá o voto universal, todo mundo deveria votar e não mais o voto censitário, estabelecendo lá o direito ao trabalho, a abolição da escravidão, tudo isso estabelecido, inspirado na Primavera dos Povos. Agora mais um detalhe aqui para vocês, quando a gente fala de Primavera dos Povos, pensando assim especificamente na França, a gente pode também interpretar esse movimento aqui como a primeira vez em que o socialismo tem alguma influência num movimento social político intenso. Então,
É um movimento heterogêneo, não tenha dúvida. No meio desse movimento da Primavera dos Povos tem bonapartistas, tem legitimistas, tem republicanos, tem liberais, tem socialistas. É uma, vamos brincar, um balaio de gato? É um balaio de gato. Mas ele também é visto como um primeiro alvorecer de um movimento operário que começa a ter força na França. Tá legal? Tem inclusive influência da publicação do Manifesto do Partido Comunista de 1848. Ufa! Essa foi a Primavera dos Povos. E aí a pergunta é, se não temos mais, então, um rei na França, o que aconteceu? Se proclama república, tá, gente? É a Segunda República Francesa. A primeira está lá no meio da Revolução Francesa. Essa aqui é a segunda. A Segunda República Francesa começa com um governo provisório, afinal de contas eles derrubaram um rei, e aí se instalou um governo provisório. E esse governo provisório, isso é muito importante, e é bom que tu entenda isso para conseguir fazer as provas. Esse governo provisório, o primeiro governo, logo depois da queda do Luiz Felipe de Orleans, ele é muito mais voltado para os interesses das camadas populares, dos operários. Ele tem maioria socialista, republicana como um todo, né? E isso acaba influenciando as decisões desse governo. Então o que esse governo vai decidir? Voto universal. Todo mundo vai votar. Liberdade total para a imprensa, abolição da pena de morte, né, por razões políticas, fim da escravidão nas colônias. Nós vamos ter nesse ano um jantar que eu mencionei, ou melhor, vou mencionar para vocês quando a gente tratar do assunto imperialismo no nosso próximo livro, um jantar comemorativo à abolição da escravidão, né, em que o escritor Victor Hugo faz um pronunciamento lá para todas as nações. Esse governo também cria as oficinas nacionais, que são espécies de espaços para os trabalhadores desempenharem o seu ofício. Né? Oficinas nacionais é para os trabalhadores. Né? Houve redução da jornada de trabalho. Então percebam que a Primeira República da França, quando ela começa, a Segunda República da França, quando começa esse governo provisório, ele é bem mais popular. Só que ele é um governo provisório. Ele tem que organizar eleições para um governo permanente. E aí essas eleições acontecem. De 23 e 24 de abril ocorrem essas eleições, e aí nós temos uma vitória dos republicanos moderados. Então, se no governo provisório os setores operários, socialistas estavam mais fortalecidos, no governo eleito de fato e que vai governar a França, claro, eleição do parlamento, com o objetivo de escrever uma constituição, é uma eleição para uma constituinte. Os setores eleitos, na sua maioria, eram republicanos moderados. E o resultado, então, é que algumas das decisões do governo provisório vão ser encerradas. Fecha as oficinas nacionais, os operários vão ser reprimidos, não tem apoio no campo, e aí nós vamos ter as chamadas jornadas de junho. Então, 1848 começa lá em fevereiro, né? E agora nós vamos ter as jornadas de junho, que é quando há uma repressão do conservadorismo. Inclusive o general Cavaignac, um general francês, vai ser um dos fundamentais repressores desse movimento, que seria o movimento mais radical, que foi derrotado nas eleições. Tá? Beleza, espero que você esteja entendendo. Caiu o Luiz Felipe de Orleans, tivemos um governo provisório que organizou eleições, e essas eleições colocaram no poder uma Assembleia Constituinte moderada. E essa Assembleia Constituinte moderada cria a nova Constituição da França. Tá? Essa nova Constituição agora estabelece dois poderes que são eleitos diretamente pelo povo, tá? E vai ter então um presidente da República e uma Assembleia Nacional. Em dezembro tem eleições para o primeiro poder, que é o poder executivo. Tá? E quem ganha essas eleições é Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Ou seja, os bonapartistas chegaram ao poder. E em maio de 49 tem as eleições para o Legislativo. Então, a Constituição ficou pronta, a eleição para o Executivo primeiro, ganha Luiz Bonaparte. Eleição para o Legislativo depois, a maioria conservadora chega ao parlamento na França. Em poucos meses vocês percebem que cada setor do movimento revolucionário da Primavera dos Povos acabou tendo uma fatia no governo, só que a fatia definitiva foi dos conservadores. O próprio Luiz Bonaparte é mais progressista do que essa ala conservadora. E aí ele vai montar sua estratégia. Luiz Bonaparte quer governar sozinho, inspirado no tio dele. E aí então ele dá um golpe. É o chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Este é Luiz Bonaparte.
O nome 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, surgiu por causa de um livro do Marx, que escreve sobre esse evento político. E, na verdade, é uma analogia, né, uma referência ao verdadeiro, o primeiro 18 Brumário, aquele do Napoleão. O que Luiz Bonaparte faz? No dia 2 de dezembro de 1851, com o apoio do exército, ele dá um golpe, fecha a Assembleia Nacional, manda todos os jornalistas para casa, coloca seus opositores na cadeia e depois confirma tudo isso através de 2 plebiscitos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então o golpe 18 Brumário, o original é lá de 1799, nós estamos aqui em 1851, acontece a mesma coisa. Sabe aquela história, de que aquela frase que a gente ouve por aí, que a história se repete, às vezes como farsa, às vezes como tragédia. Tá? E as duas coisas. E aí então começa o que a gente chama de Império de Napoleão III. Né? Luiz Bonaparte vai ser coroado imperador Napoleão III. Aqui já ele aparece mais velho numa fotografia, olha que legal. Então, quanto tempo durou esse império? Ele foi coroado lá em 1852 como imperador, vai governar até 1870. Nesses 20 anos, galera, a França vai passar por grandes transformações. É, por exemplo, no governo de Napoleão III, que a cidade de Paris vai ser toda remodelada. A cidade de Paris vai ser redesenhada dentro daquele mapa de círculos concêntricos e as radiais, né, que são as boulevards, que levam todas para o centro de Paris, onde fica o Arco do Triunfo, construído na época de Luiz Bonaparte. Outras referências ao governo da França vão ser construídos nessa época também. Tem uma tentativa de transformar a França num símbolo de poder. Napoleão III também participa das guerras de unificação da Itália, luta contra a Áustria, ajuda o reino do Piemonte a se unificar, esse é um assunto que a gente vai ver nos próximos vídeos. E o Napoleão III vai governar a França até que a Prússia resolve atacar a França para pegar um pedaço da França e formar a Alemanha. É a Guerra Franco-Prussiana. Então, com a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha atacou a França e depois Napoleão III. Ele é preso, ele é capturado num campo de batalha. E foi a proclamação agora da Terceira República na França. Tá? Então agora, depois da Revolução Francesa, que foi a Primeira República, lá em 1793, depois da Primavera dos Povos, que foi a Segunda República, no final do terceiro império, no final do Império de Napoleão III, nós temos a Terceira República da França, que é proclamada aqui, tá? E aí nós temos inclusive um vácuo de novo de poder. Toda vez que tu derruba um governo, tu cria uma confusão. Tu derruba um governo, tu tem que colocar outro no lugar, e aí tu vai pensar qual é a regra que está valendo nesse momento. Então, nesse vácuo, surge um movimento dentro da cidade de Paris, chamado Comuna de Paris. A deposição de Napoleão e sua substituição pelo governo de Adolphe Thiers deu espaço para a eclosão de um levante socialista em Paris. Em 1871, trabalhadores, operários, unidos à Guarda Nacional, tomam a cidade de Paris e fundam um governo de caráter autogerido. Tipo assim, é como se nós, os trabalhadores de Caxias do Sul, não respeitassem nem a prefeitura, nem o governo do estado do Rio Grande do Sul e nem o governo federal. E dissessem, ó, quem manda aqui agora somos nós. Nós vamos criar conselhos de trabalhadores e nós vamos controlar a cidade. E aí nós vamos ter a apropriação das indústrias, das fábricas, a instituição dos valores socialistas como um todo, né? Que são algumas medidas. Eu coloquei todas juntas aqui para a gente dar uma olhada nas principais medidas da Comuna de Paris. E aqui está a parte em que na aula ao vivo eu não aprofundei tanto por uma questão de tempo. Então, se você está revendo este vídeo, se você teve a aula ao vivo e está vendo esse vídeo, preste bastante atenção aqui. Então, houve a implantação de um governo socialista em Paris, contra uma eleição, isso é importante que se diga, né? Porque quando o Napoleão III cai e é proclamada a República, tem eleições. E aí uma grande parte conservadora é eleita de novo no parlamento. Lembre que o voto era censitário. Tá? Então, a maior parte da população da França não vota. Então, contra essa eleição conservadora, as fábricas são assumidas pelos operários, né? E a atuação da Guarda Nacional junto aos clubes revolucionários tomam a cidade de Paris. E olha o pacotão de medidas desse governo. Eu vou ler aqui contigo rapidamente, só para ficar bem claro. Separação da igreja e do Estado. Igualdade civil entre homens e mulheres, mesmo que as mulheres não votem. Igualdade civil significa ter os mesmos direitos. Não é igualdade política, né? Direito civil é uma coisa, direito político é outra.
supressão do trabalho noturno, supressão do exército permanente para a formação de milícias cidadãs para defender a cidade. De novo, botei a separação da igreja e Estado por erro. Estado laico, consequentemente. Ensino laico, gratuito e politécnico, voltado para a formação das diferentes habilidades. Possibilidade de eleição dos estrangeiros, quem for de fora da cidade. Limitação ao trabalho feminino e infantil, protegendo as mulheres e as crianças contra a exploração. Criação de pensão para as viúvas, para as crianças, fim das multas sobre os salários, né? Entrega de fábricas abandonadas aos trabalhadores. Então, quer dizer, é um governo que se pretendia, talvez a primeira vez, colocar em prática os princípios socialistas. Só que, óbvio, né, o governo oficial não está em Paris nesse momento. Esse governo oficial foi apoiado por uma proclamação de república. Thiers transferiu a sede do governo para Versalhes para conseguir reprimir o movimento. E aí ele vai enviar tropas tanto francesas do exército regular quanto prussianas, vão acabar reprimindo esse movimento. E a Comuna de Paris vai ser destruída em poucos dias. São 72 dias de governo no total, e aí nós vamos ter o massacre, 20 mil mortos nessa guerra da Comuna de Paris. Tá legal? O exército francês e prussiano combatem os revolucionários. Fraca capacidade de resistência acaba em 20 mil mortos. Muito bem. Então, no nosso apanhado do encontro de hoje, que obviamente ficou, né, pensando em relógio, um pouco mais curto que a aula ao vivo, porque a aula ao vivo tem toda a introdução e etc., né, e as conversas e as interferências da própria casa aqui. Mas agora nesse resumo vocês têm em 1 hora praticamente de aula tudo que foi visto na aula ao vivo, tanto para quem já viu a aula ao vivo poder revisar, quanto para quem não viu a aula ao vivo assistir e ver todo o conteúdo. A nossa programação para a próxima semana será então um retorno para a história do Brasil, ok? E nós vamos trabalhar através de vídeos 2 temas diferentes: Revolução Industrial e as doutrinas sociais, socialismo, anarquismo, marxismo, aliás, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo e os liberais do século XIX, e do outro lado as unificações tardias da Itália e da Alemanha. Então esses 2 assuntos são importantes, encerrando a parte de história geral do nosso livro. E de história do Brasil teremos aula ao vivo de novo na terça-feira da semana que vem, a partir das 8 horas, tá? Falando de independência do Brasil, primeiro reinado, e depois período regencial. E assim a gente encerra as nossas atividades. Foi um prazer, até a próxima. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.